A minha pergunta é... Fortes chuvas no norte do estado do Piauí e em algumas regiões do centro-sul do nosso estado também estão trazendo preocupação para aqueles que fazem o monitoramento das chuvas. No final de semana, o momento mais crítico foi vivido na cidade de Piripiri, onde choveu muito e já supera os 400 milímetros de chuva acumulados no mês de março. Nós vamos trazer informações com o repórter Tiago Melo, que esteve em Piripiri e traz detalhes para nós de toda essa movimentação e, claro, fala sobre o monitoramento do nível das águas dos rios aqui no nosso estado. Tiago Melo, boa tarde para você. Olá, Joelson. Boa tarde para você, a todos que nos assistem. Nós estivemos na tarde e noite do sábado no município de Piripiri, a pouco mais de 150 quilômetros de Teresina, que vem sofrendo com os efeitos da chuva. Riachos transbordaram na cidade, muitos prejuízos, pontes quebradas, estradas cortadas e uma mulher que veio a morrer. O carro dela foi carregado pela enxurrada, ela não conseguiu sair de dentro do veículo e terminou morrendo afogada. Vamos ver. Por onde a água passou, ficou o rastro de destruição. O Riacho Conceição, que corta o bairro Paciência, subiu rápido. Levou o muro e 13 botijões deste depósito de gás e invadiu esta casa, onde estava uma idosa de 84 anos. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A minha mãe e as outras duas irmãs estavam dentro, o maior sufoco do mundo, uma água que estava aqui. E foi muito difícil para a gente entrar. Quando chegou meu irmão, foi quando nós conseguimos abrir esse portão, com muita dificuldade, machucando braço, perna, porque a correnteza estava muito forte. O carro que estava na frente da casa foi arrastado pela correnteza. O motorista, um padre, foi resgatado por moradores. Às 10 horas de chuva intensa em Piripiri, a 165 quilômetros ao norte de Teresina, alagou diversas áreas. Começou na sexta-feira à noite. No bairro Germano, um veículo foi arrastado. A motorista, identificada como Tereza, não conseguiu sair e morreu afogada. Fizemos de tudo, mas infelizmente, em virtude da forte chuva e forte correnteza, não tínhamos outra coisa senão aguardar a chuva passar, para que nós pudéssemos apenas recorrer a tirar o corpo de dentro do veículo que fora levado na correnteza. A BR-343, que leva ao litoral, foi bloqueada no início da manhã do sábado. Um riacho cavou buracos na estrutura da pista, na altura do quilômetro 180, entre Piripiri e Piracuruca. O tráfego foi liberado no início da noite, com recomendações da PRF. Nós vamos fazer a sinalização e manter a presença aqui de policiais e uma viatura aqui no local, justamente para fazer esse controle da velocidade. Haja vista que a pista foi liberada aqui pelo DENIT, mas ainda não foi concluído todo o serviço e ficou um pouco de ondulação na rodovia e é dentro de uma curva. Então, a preocupação é que o veículo à noite ou mesmo durante o dia venha empreender uma velocidade acima do normal, que é para fazer a curva, e assim evitarmos acidente. A PI de acesso ao açude Caldeirão está cortada. O canal não foi suficiente para a passagem da água, que derrubou muros e cercas. Quando eu cheguei lá, que eu vi aquela cerca de pedra, toda carregada, com aquele buraco muito grande, eu fiquei apavorada. Levou tudo, não tem pedra, não tem cerca, não tem nada. O nível do açude subiu e alagou os bares da orla. Para este permissionário, é a maior cheia dos últimos 40 anos. Os bares que funcionam como pontos para receber os visitantes, venda de refeição,
tudo parou nesse sábado, porque quando amanheceu o dia, essa era a situação. Os bares completamente alagados, inclusive foi cortada a energia de alguns estabelecimentos para evitar acidentes. Você vê essa embarcação aqui, está na área onde ficam os carros, onde ficam as mesas, realmente sem condições de atendimento. Os visitantes também estão se afastando. Então, eu não vejo ninguém não, que todo mundo com medo de passar até na parede. Medo da parede romper. De passar em cima da parede. Se continuar desse jeito, isso representa prejuízo para você. Prejuízo de modo geral, né? Para a cidade, para todo mundo. Está todo mundo parado. Na tarde de sábado, o sangradouro do Caldeirão estava submerso. A água passava a 2 metros da ponte. Nuvens carregadas aumentavam a tensão. O Corpo de Bombeiros monitora a vazão do açude e o impacto nos riachos que cortam a cidade. Essa também é uma preocupação constante, porque a água do açude Caldeirão ela vai jogar nesses riachos e, consequentemente, vai terminar inundando a parte mais baixa da cidade. E onde tiver essas moradias, corre risco realmente da água entrar nessas residências. Na noite de sábado, o saldo era de 63 pessoas desabrigadas e 11 famílias recolhidas em um abrigo. O Corpo de Bombeiros encontrou na zona rural, no povoado denominado Fazenda Espírito Santo, 2 famílias isoladas. Entre as pessoas, havia 2 idosos. A gente pôde perceber que o rio ainda estava um pouco distante da moradia deles, né? Fica um pouco alto, elevado, então um risco iminente de vir a desmoronar a casa, a gente descarta nesse primeiro momento. A Prefeitura de Piripiri decretou emergência. Existem áreas de risco em pelo menos 8 bairros. Há moradores resistindo em sair. A nossa dificuldade é justamente porque as famílias insistem em ficar. Então, assim, são casas que já caíram a parede, já está rachada. E aí a gente tenta fazer esse convencimento para que a gente possa trazer essas famílias para um lugar seguro. Nós já conseguimos resgatar 11 famílias que já estão no local seguro, numa escola aqui municipal, onde nós temos pessoa idosa, né, crianças, mulheres, enfim. Roupas e alimentos não param de chegar à creche, transformada em centro de arrecadação e gerenciamento de crise. Escoteiros, brigadistas, voluntários de diversas áreas e a população unidos numa enxurrada de solidariedade. Bom, e em Morro do Chapéu, também no norte do estado do Piauí, a 192 quilômetros de Teresina, uma outra morte foi registrada em função das cheias. Um adolescente de 17 anos, identificado como Jefferson Correia, morreu após ser arrastado pela correnteza do Riacho Grande. Ele estaria pulando de uma árvore para o rio quando desapareceu na tarde de sábado. O corpo foi localizado na manhã do domingo pelo Corpo de Bombeiros, que fez o resgate e a remoção para o devido velório e sepultamento. Mas, a partir de agora, a gente vai aqui do Serviço Geológico do Brasil, que faz o monitoramento em pontos de alguns rios aqui no estado do Piauí, falar da situação de momento. Nós estivemos hoje pela manhã no encontro dos rios em Teresina, na zona norte da capital, e a visão que temos dos rios Puti e Parnaíba é que realmente estão bem caudalosos, os rios estão cheios realmente, mas os números e esse monitoramento indica que, pelo menos aqui na capital, a situação está sob controle. O rio Poti, inclusive, houve uma redução nas últimas 24 horas da ordem de 1,20 m aqui na capital. Já o rio Parnaíba, houve um grande aumento do seu volume, mas uma estabilidade, e a tendência é que hoje aqui na capital, até o final da tarde, também haja uma redução de 4,69 m para 4,63 m, muito sensível, de apenas 6 centímetros, mas uma redução.
Em Floriano e também ali no município de Barão de Grajaú, no Maranhão, onde também passa o rio Parnaíba, a situação, de acordo com o monitoramento, é de normalidade. Já em Luzilândia, no norte do estado do Piauí, por onde também passa o rio Parnaíba, aí há uma alteração que necessita de atenção. A gente vai começar a conversar a partir de agora com o Roberto Fernandes, que é engenheiro hidrológico aqui do Serviço Geológico do Brasil. A gente deseja uma boa tarde. O que se percebe começando lá por Luzilândia, Roberto? Boa tarde, Thiago, telespectadores. Bom, realmente, essa vazão maior que a gente observou nesse final de semana no rio Puti, né, se uniu com a vazão do Parnaíba, e essa vazão está começando, então, a chegar em Luzilândia, provocando um aumento do nível. Então, lá a condição saiu de normalidade para atenção, né, então, o nosso primeiro grau, vamos dizer, de preocupação, né? Então, quando começa a estar em atenção, ainda não tem nenhum risco iminente, mas a gente vai começar a olhar com mais cuidado para a situação do rio naquele ponto. Agora, em Barras é que realmente a situação é preocupante. Nós estamos próximos ao nível de extravasamento, de inundação do rio. Exatamente. Lá em Barras, como também em Esperantina, a gente está no segundo degrau, que é a chamada cota de alerta. Então, quando o rio já está mais próximo desse problema de inundação, a gente começa, então, além de ter um monitoramento mais próximo, né, começar a olhar com mais atenção ao que está acontecendo no rio, a gente também faz as previsões do comportamento futuro e faz a divulgação dessa situação para que haja, então, a mobilização da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiro. Quantos centímetros para o Maratauã inundar e para a cota de inundação? A gente está aproximadamente 10 centímetros da cota de inundação em Barras nesse momento. E se chegar no final da tarde, pode chegar a 5. Exato. A previsão é que ele continue subindo de maneira lenta, né, que é uma característica do rio. Então, a tendência é que essa folga ela diminua ao longo do dia. E o rio Longá em Esperantina? Também está no mesmo quadro, né? Então, o Longá está na mesma região hidrológica, sofreu muitas chuvas, né, nos últimos dias, precipitações acima do normal para a época. Então, efetivamente, ele está também próximo à situação de inundação, também em cota de alerta, ainda que a gente não tenha assim, uma previsão de inundação iminente. Mas a tendência é que também a folga diminua cada vez mais aí no passar do dia. Aliás, a gente tem alguns números relacionados a precipitações em municípios do norte do Piauí, e onde há verificação, as chuvas estão acima do esperado. Exatamente. Principalmente nessa região aí que abrange Barras, Esperantina, a gente está observando aí índices pluviométricos aproximadamente 50% maior do que o que seria esperado para essa época do ano. Nós não temos aqui Piripiri, mas Piracuruca, a gente está marcando ali na tela 732 milímetros. Está muito acima? Sim. Toda essa região aí de Barras, Esperantina, deveria estar em torno de 600 milímetros, né? Então, a gente também tem índices maiores aí observados em Piracuruca também. Como é que tem sido a interlocução com os outros serviços que são acionados nesse período em caso de cheias? Os boletins são emitidos de quanto em quanto tempo aqui para que esse alerta chegue até lá a ponta? Bom, normalmente quando a gente tem alguma situação de alerta, esse boletim é emitido 2 vezes por dia. Então, geralmente no começo da manhã e no final da tarde. Eventualmente, se a gente observar uma iminência de inundação, então é emitido um boletim extraordinário. Então, além dele estar disponível na internet, ser divulgado via e-mail, né, para os principais órgãos, a gente também participa de um grupo de WhatsApp, junto com o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, que facilita, então, a divulgação dessa informação e a ação efetiva desses órgãos de proteção. Muito obrigado. Roberto Fernandes, ele é engenheiro hidrológico aqui do Serviço Geológico do Brasil, pelas informações. Atenção, portanto, a Barras, Esperantina, aquela região ali onde os rios dão sinais, em se aumentando o volume de chuvas, pode haver complicações. Joelson.